Após uma aluna suplicar com lágrimas nos olhos, pedindo que não deixasse seu padrasto a levar embora, uma professora se desespera e chama a polícia. Mas quando encontra o homem e a filha em uma casa abandonada, ficam completamente horrorizados. Em uma manhã ensolarada, Dolores, a experiente professora de 60 anos, estava no pátio da escola, cumprimentando os alunos que chegavam para mais um dia de aula. De repente, ela percebeu Gabriela, uma menininha de 9 anos, sendo deixada na escola por seu padrasto, Renner. A garotinha caminhava cabisbaixa em direção à entrada, e ele se despediu com um aceno preocupado. A senhora, sempre atenta ao bem-estar de seus alunos, ficou desconfiada. Se perguntou o motivo da tristeza da pequenina e decidiu prestar mais atenção à menina durante o dia. As aulas transcorreram normalmente, mas a professora não conseguia deixar de notar o olhar melancólico dela. No recreio, momento favorito de Gabriela, Dolores a observou de longe. Em vez de brincar e rir com os amigos, como de costume, a menininha estava sentada sozinha em um canto do pátio, olhando fixamente para o chão. A mulher sentiu seu coração apertar ao vê-la tão desanimada. Determinada a ajudar, ela se aproximou da garota para tentar entender o que estava acontecendo. Porém, enquanto caminhava em direção a ela, a senhora não parava de pensar se Renner tinha alguma coisa a ver com isso. Ela sabia que ele era o único responsável pela menina, mas o padrasto era sempre emburrado e grosseiro, o que fazia com que todos o achassem meio estranho. Então, intrigada com a situação e preocupada, perguntou: "Gabriela, está tudo bem? Posso ajudar com alguma coisa?" Nesse momento, a pequena hesitou por um instante antes de responder com um sorriso forçado. "Sim, professora, tá tudo bem." E em seguida voltou para a sala de aula, deixando a senhora ainda mais desconfiada. Gabriela sempre foi uma criança muito feliz e sorridente, apesar de viver apenas com seu padrasto, que era conhecido por seu comportamento frio e fechado. A menina, por outro lado, era conhecida por seu otimismo e sua capacidade de alegrar a todos ao seu redor, mesmo enfrentando dificuldades em casa. Renner trabalhava como mecânico em uma oficina local, mas o salário que ganhava mal era o suficiente para sustentar a si mesmo e a filha. A menina frequentemente chegava à escola com roupas desgastadas e às vezes até sem almoço. Apesar disso, ela nunca deixava que suas adversidades afetassem seu desempenho na escola ou seu sorriso contagiante. Dolores sempre dava atenção especial aos alunos que enfrentavam maiores dificuldades na aprendizagem, mas a garotinha era uma aluna inteligente e dedicada, o que nunca a fez se preocupar muito com a menina. No entanto, naquele dia, a professora achou muito estranho vê-la tão cabisbaixa, pois era algo realmente muito incomum. Enquanto a aula prosseguia, a senhora não conseguia tirar a menininha dos seus pensamentos. Se perguntava constantemente o que poderia estar acontecendo e como poderia ajudá-la. A mulher sabia que Renner, apesar do seu jeito carrancudo, sempre cuidou de Gabriela da melhor forma possível. Mas ela não conseguia deixar de se preocupar com a possibilidade de algo estar errado. Então, no dia seguinte, durante o intervalo, mais uma vez Dolores a observou brincando com seus amigos no pátio da escola, mas notou que a alegria da menina parecia forçada. A professora tentou se aproximar da pequenina novamente, perguntando: "Gabriela, você tem certeza de que está tudo bem? Se precisar de ajuda, saiba que estou aqui para o que precisar." Gabriela olhou para Dolores e hesitou mais uma vez antes de responder: "De verdade, dona Dolores, está tudo bem. Obrigada por se preocupar." Mas no fundo, Dolores sentia que algo estava errado. Naquele dia, após a aula, Dolores decidiu conversar com Renner quando ele veio buscar Gabriela. "Renner, eu notei que a Gabriela parece um pouco triste hoje. Aconteceu alguma coisa em casa?" perguntou a professora. Renner, com uma expressão preocupada, respondeu: "Dona Dolores, agradeço a preocupação, mas estamos bem. Não se preocupe, vou cuidar da minha menina." A professora, apesar de não se sentir completamente convencida, aceitou a resposta de Renner e deixou-os ir embora.
mas ela não conseguia deixar de pensar em Gabriela e nas possíveis razões para a tristeza da menina. Naquela noite, Dolores não conseguia tirar Gabriela de seus pensamentos. Algo a intrigava e a preocupava profundamente. O comportamento triste e desanimado da menina era algo que ela nunca tinha presenciado antes. A professora passou a noite em claro, pensando no que poderia estar acontecendo com a pequena Gabriela. No dia seguinte, Gabriela não apareceu na escola. Inquieta, Dolores decidiu ligar para Renner para saber o motivo da ausência da menina. Quando Renner atendeu o telefone, seu tom de voz era irritado. Dona Dolores, Gabriela está doente. Ela não vai à escola hoje. Enquanto falava com Renner, Dolores ouviu a voz de Gabriela ao fundo, chorando e dizendo: Papai, estou com medo. Eu não quero mais. O coração da professora apertou e ela sentiu que algo terrível estava acontecendo com a menina. Contudo, antes que Dolores pudesse perguntar mais detalhes, Renner encerrou a ligação abruptamente. Durante os 2 dias seguintes, a tensão na escola era palpável. Dolores não conseguia se concentrar em suas aulas, sempre pensando em Gabriela e no que poderia estar acontecendo. Os colegas da menina também sentiam sua falta e comentavam preocupados entre si. Finalmente, no 3º dia, Gabriela retornou à escola. A menina parecia ainda mais abatida do que antes e seus olhos estavam vermelhos de chorar. Dolores sentia um nó na garganta ao vê-la e sabia que não poderia mais ignorar aquela situação. A professora se aproximou de Gabriela e perguntou com delicadeza: Gabriela, querida, o que está acontecendo? Você pode me contar, estou aqui para ajudar. Gabriela olhou para Dolores com os olhos marejados, hesitando por um momento antes de responder. Eu apenas caí e me machuquei antes de vir para a escola. Dolores não acreditou completamente no que Gabriela havia dito, mas decidiu deixar a menina se sentar e assistir à aula por enquanto. A professora sabia que precisava agir, mas não queria tomar nenhuma decisão precipitada que pudesse piorar a situação. Após a aula, Dolores foi até a sala da diretora e compartilhou suas preocupações com ela. A diretora, uma mulher séria e competente, ouviu atentamente as palavras da professora. Dona Marta, estou muito preocupada com a Gabriela, disse Dolores com um nó na garganta. Ela voltou para a escola hoje, mas está visivelmente abalada. A diretora olhou pensativa para Dolores e respondeu: Dona Dolores, entendo sua preocupação. Se você acha que há algo errado, devemos agir, mas precisamos fazer isso de maneira adequada e cuidadosa. Dolores concordou e sugeriu: talvez devêssemos acionar o conselho tutelar e pedir que verifiquem a situação da menina. Dona Marta assentiu e disse: vou entrar em contato com eles imediatamente. Enquanto isso, continue dando apoio a Gabriela e observe se algo mais acontecer. As 2 educadoras sentiam um misto de preocupação e determinação. Sabiam que era fundamental agir com cautela para garantir a segurança e o bem-estar de Gabriela. O conselho tutelar foi acionado e no dia seguinte visitou a casa de Gabriela e Renner. Dolores e Dona Marta aguardavam ansiosamente por notícias, imaginando o que poderia estar acontecendo e temendo pelo pior. Para surpresa de ambas, o conselho tutelar informou que após a visita, tudo parecia estar bem com Gabriela e Renner. Eles não encontraram indícios de negligência ou abuso e afirmaram que a menina estava segura. Dolores e Dona Marta ficaram intrigadas com a resposta, pois claramente algo estava errado. A professora não conseguia entender como o conselho tutelar não percebeu a angústia de Gabriela e a situação delicada em que se encontrava. Durante os dias seguintes, Dolores continuou a observar Gabriela de perto, tentando encontrar alguma pista que explicasse o que estava acontecendo. A menina, no entanto, parecia ainda mais fechada e distante do que antes. A atmosfera na escola estava carregada de tensão e drama. Os colegas de Gabriela, mesmo sem saber de todos os detalhes, percebiam que algo não estava certo. Os professores também estavam preocupados, trocando olhares de apreensão entre si.
Dolores sabia que não podiam simplesmente aceitar a palavra do conselho tutelar sem questionar. Ela estava determinada a continuar investigando e a fazer o que fosse necessário para proteger Gabriela. Naquela semana, o clima na escola continuou pesado e tenso. Dolores estava cada vez mais preocupada com Gabriela, mas não sabia exatamente como ajudar a menina sem provas concretas do que estava acontecendo. A professora sentia uma ansiedade crescente, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Em um dia nublado, com nuvens escuras anunciando uma tempestade iminente, Dolores notou que Gabriela parecia ainda mais aflita do que nos dias anteriores. A menina mal conseguia se concentrar nas atividades da aula e seus olhos estavam constantemente marejados. À medida que o dia avançava, a atmosfera na escola se tornava cada vez mais opressiva. Os alunos podiam sentir a tensão no ar e não conseguiam ignorar a preocupação de Dolores com Gabriela. Quando o último sinal do dia tocou, anunciando o fim das aulas, Dolores se aproximou de Gabriela, que estava arrumando suas coisas lentamente. A menina evitava o contato visual com a professora, como se estivesse lutando para conter as emoções. Antes que Dolores pudesse dizer algo, Gabriela ergueu os olhos e olhou diretamente para a professora. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto e seus olhos imploravam por ajuda. Dona Dolores, por favor, não me deixe ir embora com o meu padrasto hoje, sussurrou Gabriela com a voz trêmula. Eu não aguento mais. Estou com muito medo. O coração de Dolores se apertou ao ouvir aquelas palavras. A professora sabia que tinha chegado a hora de agir e que não poderia mais ignorar a situação. No entanto, antes que ela pudesse tomar qualquer medida, a porta da sala de aula se abriu bruscamente e Renner apareceu, com uma expressão sombria no rosto. Venha, Gabriela, ordenou ele com a voz firme e autoritária. A menina hesitou por um instante, olhando para Dolores em busca de ajuda, mas a professora sabia que não poderia intervir diretamente naquele momento. Com o coração pesado, Dolores assentiu para Gabriela e a menina, chorando baixinho, seguiu o padrasto. Dolores, apavorada com a situação, decidiu que não poderia deixá-los ir sem fazer algo. Rapidamente, ela pegou seu casaco e saiu da escola, entrando em seu carro e seguindo Renner e Gabriela à distância sem ser notada. A chuva fina caía do céu, criando uma névoa que envolvia as ruas e dificultava a visibilidade. O clima sombrio e melancólico refletia os sentimentos de Dolores, que estava cada vez mais preocupada com Gabriela. A professora se questionava se estava fazendo a coisa certa, mas não conseguia simplesmente ignorar a súplica desesperada da menina. Ela seguiu o carro de Renner por quilômetros, passando por estradas cada vez mais isoladas e menos iluminadas. O medo crescia no peito de Dolores, mas ela se manteve determinada a descobrir o que estava acontecendo. Finalmente, Renner parou em frente a uma casa abandonada em uma floresta densa e escura. Dolores estacionou seu carro discretamente a uma certa distância e observou os dois entrando na casa, com Gabriela relutante e assustada. O cenário parecia saído de um filme de suspense. A casa abandonada, a floresta escura e a chuva fina criavam um clima de medo e tensão, quase insuportável. Dolores, lutando contra o pânico, tentou pensar no que deveria fazer em seguida. Ela sabia que se algo de ruim acontecesse com Gabriela, jamais se perdoaria. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Dolores pegou seu celular e discou para a diretora Dona Marta. Dona Marta, sou eu, Dolores. Preciso de sua ajuda. Estou seguindo Renner e Gabriela e eles entraram em uma casa abandonada na floresta. Estou com muito medo do que possa estar acontecendo com a menina. Dona Marta, alarmada, respondeu rapidamente. Dolores, não faça nada precipitado. Vou chamar a polícia imediatamente e dar a sua localização. Fique onde está e não se arrisque. Vamos ajudar a Gabriela, eu prometo. Dolores, sabendo que não tinha outra opção, concordou e se manteve escondida, observando a casa abandonada com um aperto no peito. Ela rezava para que Gabriela estivesse bem e que a polícia chegasse a tempo.
Enquanto esperava, Dolores não conseguia deixar de pensar em todas as vezes que Gabriela sorriu e brincou na escola, apesar das dificuldades em casa. A menina era resiliente e cheia de vida, e a professora não podia suportar a ideia de algo ruim acontecendo a ela. A chuva fina continuava a cair, e a escuridão da floresta parecia cada vez mais ameaçadora. Dolores permanecia em seu carro, lutando contra o impulso de sair e confrontar Renner ela mesma. A preocupação e a impotência a consumiam, mas ela sabia que precisava confiar nas autoridades e em Dona Marta. Depois do que pareceu uma eternidade, Dolores ouviu sirenes se aproximando. A polícia havia chegado e a diretora Dona Marta também estava lá, dirigindo o seu próprio carro. Juntas, elas explicaram a situação aos policiais, que rapidamente cercaram a casa abandonada. A tensão era palpável enquanto os policiais adentravam a casa com cuidado, armas em punho. Dolores e Dona Marta aguardavam do lado de fora, de mãos dadas, torcendo silenciosamente pelo bem-estar de Gabriela. Após alguns longos minutos, os policiais emergiram da casa, com Gabriela em segurança e Renner ao seu lado, sem algemas. A professora estava confusa e não entendia o que estava acontecendo. Então, um dos policiais explicou que haviam encontrado a mãe de Gabriela, completamente debilitada e viciada em drogas dentro da casa abandonada. Acontece que Renner e a mãe de Gabriela já haviam vivido uma vida feliz juntos. Quando se conheceram, ambos tinham sonhos e objetivos, e a vida parecia promissora. Renner trabalhava como mecânico e a mãe de Gabriela era uma talentosa artista cheia de vida e criatividade. Eles se apaixonaram e juntos criaram um lar cheio de amor e alegria. No entanto, a vida nem sempre segue o caminho que planejamos. A mãe de Gabriela começou a enfrentar dificuldades emocionais e, em busca de alívio, acabou se envolvendo com substâncias perigosas que a afastaram de sua família. A situação piorou progressivamente e Renner, que sempre foi um homem bom e trabalhador, se viu lutando para manter a família unida. Um dia, a mãe de Gabriela desapareceu, deixando Renner e a pequena Gabriela, ainda bebê, sozinhos. Renner, apesar de não ser o pai biológico de Gabriela, não hesitou em assumir a responsabilidade de cuidar da menina. Ele a amava como se fosse sua própria filha e faria qualquer coisa para garantir seu bem-estar. Renner trabalhava duro para sustentar a casa e garantir que Gabriela tivesse tudo o que precisava. Mas a carga emocional e as responsabilidades do dia a dia acabaram deixando-o com um semblante emburrado e fechado, o que fazia com que as pessoas o julgassem mal. Gabriela cresceu em um lar onde o amor e a dedicação de Renner eram palpáveis, mesmo diante das adversidades. Porém, a menina nunca soube a verdade sobre sua mãe e a razão pela qual ela estava ausente. Renner sempre tentava proteger Gabriela da dura realidade. Em um dos raros momentos em que permitiu que suas emoções transparecessem, ele disse à menina: "Gabriela, você é a luz da minha vida. Eu faria qualquer coisa por você, minha querida. Não importa o que aconteça, eu sempre estarei ao seu lado." Gabriela, mesmo sendo jovem, sentia que Renner não era apenas um padrasto, mas sim um verdadeiro pai para ela. Ela amava Renner e sabia que ele fazia o possível para que ela fosse feliz, mesmo que nem sempre compreendesse o motivo de sua tristeza. Naquele dia fatídico, Dolores seguiu Renner e Gabriela até a casa abandonada. O que a professora e todos os outros envolvidos não sabiam era que Renner estava tentando mostrar a Gabriela a verdade sobre sua mãe, na esperança de que ela entendesse o quanto ele lutava para cuidar dela e mantê-la a salvo daquela dura realidade. 7 anos após o desaparecimento de Sabrina, a mãe de Gabriela, ela havia retornado às suas vidas. Sabrina entrou em contato com Renner e revelou que estava vivendo naquela casa abandonada, ainda lutando contra seus vícios. Renner, como um homem responsável, não podia simplesmente ignorar a situação, mas também não podia deixar a pequena Gabriela sozinha em casa enquanto ia visitar Sabrina. Assim, ele decidiu levar Gabriela com ele para ver sua mãe. Gabriela, apesar de inicialmente curiosa e ansiosa para conhecer sua mãe,
logo percebeu a realidade dolorosa da situação. Ver Sabrina naquele estado era demais para a menina de apenas 9 anos suportar. Ela sofria ao testemunhar a mãe passando mal, e isso partia seu coração. Por isso a menina não queria mais vê-la naquele estado lastimável. Naquele dia, quando Gabriela implorou a Dolores para não deixá-la ir embora com Renner, ela estava, na verdade, tentando proteger a si mesma da dor de ver sua mãe naquelas condições. Ela entendia que Renner não podia abandonar Sabrina e que estava fazendo o possível para ajudá-la. Gabriela sabia que seu padrasto estava fazendo o que achava melhor para todos, mas ela simplesmente não aguentava mais ver a mãe passando mal. Então, depois de tudo esclarecido e comovida com a situação de Gabriela e sua família, Dolores compartilhou a história com a diretora da escola e juntas decidiram ajudar Renner e Gabriela. A escola mobilizou-se para arrecadar fundos e apoiar a internação de Sabrina em uma clínica de reabilitação. Com o tempo, Gabriela voltou a ser a garotinha feliz que sempre foi, agora com a esperança de que sua mãe pudesse melhorar e quem sabe um dia voltarem a ser uma família novamente. Renner agradeceu a Dolores e à escola pela ajuda emocionado. Eu não sei como agradecer o suficiente pelo que fizeram por nós. Vocês realmente nos deram uma segunda chance, disse Renner com lágrimas nos olhos. Dolores respondeu com um sorriso caloroso. Não há nada a agradecer, Renner. Fizemos isso por Gabriela e por vocês como família. Estamos aqui para ajudar e apoiar nossos alunos e suas famílias. Sabrina começou a melhorar aos poucos, lutando contra seu vício e mostrando progresso na clínica de reabilitação. As visitas de Gabriela e Renner a deixavam cada vez mais motivada para se recuperar e voltar a fazer parte da vida de sua filha e de seu companheiro. Gabriela, feliz e esperançosa, dizia: Eu sei que a mamãe está lutando e vai voltar para casa um dia, papai. Vamos ser uma família de novo. Eu sinto isso. E Renner, com um sorriso no rosto, respondia: Você está certa, minha querida. Vamos continuar apoiando sua mãe. E juntos seremos uma família novamente. A história de Gabriela, Renner e Sabrina mostra como o amor, o apoio e a compreensão de uma comunidade podem transformar vidas e ajudar a superar as dificuldades. Unidos, eles enfrentaram os desafios e mantiveram a esperança de que no futuro estariam todos juntos novamente, formando a família que sempre desejaram ser. Ele era apenas um repórter cobrindo uma matéria urgente de acidente na avenida principal. Mas quando chegou ao local, não podia acreditar quem estava preso em meio às ferragens. Naquela manhã ensolarada, o clima na casa de Weber e sua família era de pura alegria e expectativa. Gabriel, seu filho mais velho, estava prestes a começar seu primeiro dia na faculdade. O jovem havia sido aprovado em fisioterapia, o curso que sempre sonhou em fazer, e agora estava ansioso para iniciar essa nova etapa de sua vida. Eu nem consigo acreditar que finalmente chegou o dia, exclamou o garoto enquanto terminava de arrumar sua mochila com os materiais necessários para as aulas. O pai olhava orgulhoso para o rapaz. Parece que foi ontem que você estava indo para o primeiro dia na escolinha, meu filho. E agora já está um homem formado e prestes a começar a faculdade. Ruth, a mãe, entrou na cozinha, onde todos estavam para tomar o café da manhã, sorrindo amplamente. Nós todos estamos orgulhosos, filho. Você se esforçou muito para chegar até aqui e merece tudo de bom que está acontecendo. Obrigado, mãe. Você também, pai. Muito obrigado. O jovem estava muito alegre. Enquanto comiam a refeição juntos, a família conversava animadamente sobre os planos de Gabriel para a faculdade e os desafios que ele enfrentaria. A irmã mais nova, Giovanna, ainda no ensino médio, escutava tudo com admiração e curiosidade. Mas e aí, Gabs? O que você está esperando para o seu primeiro dia? Perguntou ela, olhando para o irmão. O garoto coçou a cabeça, pensativo, e depois falou: Bom,
Eu tô um pouco nervoso, é claro, mas eu tô animado pra começar a aprender logo e poder cuidar de vocês quando ficarem velhos. Weber deu uma risada e acrescentou: É isso aí, filho. Aproveite cada momento dessa experiência. A faculdade vai passar voando e você vai guardar essas lembranças para sempre. Depois do café, eles se levantaram e o acompanharam até a porta. Ruth deu um abraço apertado no filho e lhe entregou uma marmita com seu almoço favorito. Aqui está, querido, para garantir que você tenha um bom almoço no seu primeiro dia. Obrigado, mãe. Agradeceu Gabriel, sorrindo. O pai também o abraçou e o encarou nos olhos. Tenha um ótimo dia, amigão. Lembre-se de que estamos aqui para te apoiar em tudo o que você precisar. Seja forte, determinado e, acima de tudo, faça muitos amigos lá. O jovem assentiu, emocionado. Pode deixar, pai. Eu vou dar o meu melhor. E com a mochila nas costas e a marmita na mão, o garoto entrou em seu carro e saiu de casa, pronto para encarar seu primeiro dia na faculdade. A família observava o rapaz se afastar, se sentindo extremamente orgulhosa e feliz por tudo o que ele já havia conquistado. Bom, agora é a nossa vez. Tchau, amor. O homem também se despediu da sua esposa com um beijo carinhoso e levou sua filha mais nova para a escola. Depois de deixar a menina lá, foi para o jornal onde trabalhava, animado como sempre. Mas ao entrar no prédio, sentiu a agitação que tomava conta do ambiente. Havia uma entrevista importante marcada para aquele dia e todos estavam ansiosos para que tudo ocorresse perfeitamente. Weber, você já tá sabendo do que tá acontecendo? Perguntou Joana, uma colega de trabalho, enquanto passava por ele apressadamente. Ainda não, Jo. Acabei de chegar, o que foi? Vamos entrevistar o governador Charles hoje. Ele vai falar sobre os novos projetos da infraestrutura para a cidade. Todo mundo aqui tá só o rebuliço. Uma bagunça. Ela respondeu antes de se apressar para outra tarefa. Weber, com mais de 20 anos de carreira no jornalismo, era um profissional dedicado e apaixonado pelo seu trabalho. Ele cobriu inúmeras matérias importantes ao longo dos anos, como a inauguração de grandes obras públicas, desastres naturais, eleições e até mesmo casos de corrupção envolvendo políticos de alto escalão. O jornalista sempre se esforçou para levar as notícias de forma imparcial e precisa, conquistando o respeito e a admiração de seus colegas e superiores. Em uma ocasião memorável, ele havia passado dias infiltrado em uma organização criminosa para obter informações exclusivas sobre suas atividades ilegais. Graças à sua coragem e determinação, o grupo foi desmantelado e seus líderes presos, resultando em uma reportagem premiada e aclamada pela crítica. Apesar de todo o reconhecimento e sucesso, o sonho daquele homem sempre foi se tornar âncora de um telejornal, posição que até então não havia conseguido alcançar. No entanto, isso não diminuía seu amor pelo trabalho como repórter de rua, função que exercia com orgulho e dedicação. O ambiente no jornal naquele dia era frenético. Editores, repórteres e fotógrafos corriam de um lado para o outro, garantindo que tudo estivesse pronto para a entrevista com o governador. O jornalista observava a cena, lembrando-se de seus primeiros anos, quando ainda era novinho, onde lutava para provar seu valor e ganhar espaço na profissão. Naquela época, Weber se esforçava ao máximo, passando noites em claro para apurar informações, percorrendo a cidade em busca de notícias e enfrentando situações arriscadas para obter o melhor ângulo de uma reportagem. Sua paixão pelo jornalismo o impulsionava a dar o melhor de si, e isso não mudou com o passar dos anos. Enquanto observava seus colegas na redação, ele lembrou-se de como a profissão o ajudou a crescer pessoal e profissionalmente. O jornalismo permitiu conhecer histórias incríveis, pessoas inspiradoras e permitiu também que vivenciasse momentos inesquecíveis. Ele estava perdido em pensamentos,
quando seu editor-chefe se aproximou. Weber, você está pronto para cobrir a entrevista com o governador? Vou colocar você, porque é o mais competente, perguntou o editor-chefe. Ah, é claro, chefe. Eu estou ansioso por isso, respondeu o homem, esboçando um sorriso confiante e ficando bem animado com a oportunidade. Ótimo, eu sei que posso contar com você. Essa entrevista é de extrema importância para o nosso jornal, então precisamos que tudo saia perfeitamente, afirmou o editor-chefe, dando um tapinha nas costas dele. Pode deixar, farei o meu melhor, garantiu o jornalista. O repórter se preparou para a entrevista, revisando algumas anotações e pesquisando informações adicionais sobre os projetos de infraestrutura que seriam discutidos. Ele sabia que, como repórter de rua, sua responsabilidade era levar a informação até o público da forma mais clara e objetiva possível. Naquele dia, todos no jornal trabalharam arduamente para garantir que tudo fosse um sucesso. A redação estava repleta de energia e expectativa, com todos os colaboradores concentrados em suas respectivas tarefas. Weber, por sua vez, saiu em direção ao local da gravação com a equipe de câmera e som junto com ele. E assim, depois de algumas horas, a entrevista com o governador Charles foi um verdadeiro sucesso. O jornalista fez perguntas relevantes e instigantes, trazendo à tona discussões importantes sobre os projetos de infraestrutura que afetariam a vida de milhares de pessoas na cidade. Todos na redação ficaram extremamente satisfeitos com o resultado, especialmente o próprio repórter. Weber, você arrasou, disse Joana, cumprimentando-o com um sorriso no rosto. Obrigado, Jo. Fico feliz que tenha gostado. Ele respondeu, se sentindo orgulhoso de seu trabalho. Outros colegas também o parabenizaram pelo excelente desempenho no bate-papo. Ele agradecia a todos, satisfeito consigo mesmo e com a sensação de dever cumprido. Aquele dia estava sendo, sem dúvida, um dos melhores de sua carreira. Após a entrevista, o homem cobriu outras notícias ao longo do dia, como uma manifestação pacífica no centro da cidade e o anúncio de um novo investimento em educação pelo prefeito. Cada matéria era abordada com o mesmo profissionalismo e dedicação que caracterizavam sua trajetória no jornalismo. E então, mais um dia de trabalho árduo se passou. No fim do expediente, ele preparava para ir embora, despedindo-se dos colegas e recolhendo seus pertences. No entanto, o telefone da redação tocou, interrompendo a atmosfera de encerramento do dia. Weber, chamou o editor-chefe, segurando o telefone. Acabamos de receber uma ligação sobre um acidente grave de carro na avenida principal. Precisamos que você vá para lá imediatamente e cubra a matéria. O jornalista sentiu o coração acelerar com a urgência da notícia. A alegria e a satisfação que sentiu momentos antes foram substituídas por um sentimento de tensão e responsabilidade. Estou a caminho, chefe, respondeu ele prontamente, pegando seu microfone e se dirigindo à equipe que o acompanharia. Bora lá, gente, bora! A equipe se preparou rapidamente para partir, sabendo que cada segundo era crucial para chegarem ao local do acidente antes das outras emissoras. A adrenalina corria nas veias de todos enquanto deixavam a redação e corriam em direção ao carro da empresa. Durante o trajeto, o repórter revisava mentalmente os procedimentos para cobrir uma matéria como aquela, buscando manter a calma e o foco. Ele sabia que precisava estar preparado para enfrentar uma cena difícil e, possivelmente, chocante. E assim foi, pois, chegando à avenida principal, a equipe se deparou com uma cena de caos e destruição. Era um acidente grave envolvendo vários veículos e que chamava a atenção de curiosos e transeuntes. O jornalista e seu grupo se posicionaram, prontos para iniciar a cobertura daquele trágico evento, sem imaginar o quão pessoal aquela história se tornaria para Weber. Então apontaram a filmadora para o caos diante deles e o homem respirou fundo, tentando manter a compostura e o profissionalismo que o haviam acompanhado durante toda a sua carreira.
O ar estava pesado e a tristeza que emanava do local era quase tangível. Boa noite, telespectadores. Começou ele olhando diretamente para a câmera. Estamos aqui na avenida principal Hugo Chaves, onde ocorreu um grave acidente envolvendo 5 veículos, deixando várias vítimas e causando enorme comoção na população. O jornalista caminhava lentamente entre os destroços, descrevendo a cena com detalhes. Os carros estavam amassados e retorcidos, com vidros quebrados e peças espalhadas por toda parte. Ele relatava as informações disponíveis até então, mencionando que os bombeiros, a polícia e as ambulâncias ainda não haviam chegado ao local. A tensão e a expressão de preocupação no rosto de Weber refletia o sentimento de todos os envolvidos na cobertura da tragédia. Podemos ver que os veículos estão bastante danificados e, infelizmente, há pessoas presas nas ferragens. Continuou, tentando controlar a emoção em sua voz. Ainda não temos informações oficiais sobre o número de feridos e vítimas fatais, mas, enquanto se aproximava de um dos carros, o homem notou um adesivo colado no vidro traseiro. Era um adesivo azul escrito: "Eu amo fisioterapia." O mesmo adesivo que seu filho Gabriel havia ganhado assim que passou na faculdade. Nesse momento, seu coração parou e uma onda de terror tomou conta de seu corpo. "Meu Deus, não pode ser", murmurou Weber com a voz trêmula e largando o microfone no chão. Ele correu em direção ao veículo, já com lágrimas nos olhos e o coração acelerado. O cameraman continuava filmando, capturando cada segundo daquele dramático desdobramento. Os telespectadores podiam ver a angústia no rosto do jornalista enquanto ele se aproximava do carro. A cena era devastadora. Os veículos estavam empilhados uns sobre os outros, retorcidos como se fossem feitos de papel. O som dos alarmes dos carros e os gritos das pessoas ao redor tornavam o ambiente ainda mais perturbador. Os colegas de Weber, igualmente chocados com a situação, tentavam dar continuidade à cobertura da notícia. "Não! Não! Não!" gritava o homem, aterrorizado com a possibilidade de seu filho estar entre as vítimas do acidente. As imagens transmitidas ao vivo mostravam o repórter chegando ao carro. E para seu desespero, era mesmo o seu garoto, Gabriel, preso entre as ferragens. "Não! Filho! Filho!" Aquele pobre pai, completamente apavorado e chorando, olhava para seu filho inconsciente. Seu coração parecia estar sendo esmagado pelo peso da situação, enquanto o medo e a angústia o dominavam por completo. Ele não conseguia acreditar que aquele jovem, que tanto amava e que tinha um futuro brilhante pela frente, estava ali diante de seus olhos, naquela situação terrível. As ferragens envolviam o corpo do rapaz, especialmente na região das pernas e do tórax. E só de olhar não era possível saber se tinha ou não atingido os órgãos vitais. O jovem estava muito ensanguentado, o que apenas deixava Weber ainda mais desesperado. O cenário era devastador e o jornalista mal conseguia respirar ao vê-lo daquela maneira. "Gabriel, amigão, por favor, fique comigo", implorava ele, soluçando com as lágrimas. Coitado, tudo estava triste e melancólico. As pessoas ao redor observavam a cena, com rostos pálidos e olhares de incredulidade. Não só eles, mas também os telespectadores em casa que assistiam à transmissão ao vivo e os colegas de trabalho do jornal. Ninguém acreditava na reviravolta que aquela matéria estava dando e compartilhavam da mesma angústia e preocupação. O pai, desesperado, tentava entrar no carro amassado para tirar o menino, porém o pessoal o impedia, dizendo que era preciso esperar a chegada dos profissionais adequados. "Me deixem ir até lá, me deixem ir até lá, eu preciso ajudar meu garoto!" gritava ele, lutando contra as pessoas que o seguravam. "Weber, por favor, entenda. Você pode acabar piorando a situação se tentar tirá-lo dali sem ajuda", argumentava um de seus colegas, tentando acalmá-lo. Enquanto isso, os curiosos ao redor apenas se acumulavam ainda mais, chocados e comovidos por causa do que estava diante de seus olhos.
Os comentários nas redes sociais começaram rapidamente e expressavam a tristeza e a empatia que sentiam pelo repórter e seu filho. E muitos enviavam mensagens de apoio e orações pela recuperação de Gabriel. Finalmente, depois do que pareceu ser uma eternidade para o homem, as sirenes anunciaram a chegada dos bombeiros, da polícia e das ambulâncias. Os profissionais rapidamente se posicionaram para iniciar o resgate do rapaz e das outras vítimas presas nas ferragens. A equipe médica avaliou a situação, tomando todas as precauções necessárias para não agravar as lesões dos envolvidos no acidente. Weber observava com o coração na mão, enquanto os bombeiros usavam equipamentos especializados para cortar as barras de ferro e libertar seu menino. Ele rezava silenciosamente, pedindo forças para enfrentar aquela provação e rogando pela vida de Gabriel. Os bombeiros e paramédicos trabalhavam com precisão e cuidado, mas a situação era bem complexa, e algumas falas deixavam o pai ainda mais apavorado. "Cuidado com aquela barra, senão vai atingir o fígado do garoto", alertava um dos homens. "Ele está perdendo muito sangue, precisamos agir rápido", comentava um paramédico, aumentando a tensão no ar. O suspense era notório e tanto Weber quanto os telespectadores se perguntavam se o homem sobreviveria. E vendo o quanto os oficiais estavam se esforçando no resgate de seu filho, o jornalista não se deixou paralisar pelo medo e decidiu ajudar também. Com cuidado, ele segurava a cabeça dele, garantindo que seu pescoço e coluna não sofressem movimentos bruscos durante o processo. Enquanto a equipe de emergência trabalhava, Ruth e Giovanna, esposa e filha de Weber, chegaram ao local apavoradas, pois haviam assistido a reportagem na TV em casa. Elas correram em direção a Weber, que tentava consolá-las, mesmo enfrentando sua própria angústia. "Fiquem calmas. Eles estão fazendo o possível para tirá-lo daqui", disse o homem, ainda segurando a cabeça de seu garoto. Mas as duas estavam cheias de suspense e medo. Passadas algumas horas, aos poucos, o trabalho dos bombeiros e paramédicos começou a dar resultados. Finalmente, após um esforço conjunto, conseguiram retirar Gabriel daquelas barras de ferro. O jovem estava todo ensanguentado e a cena era dolorosa de se ver. Com cuidado e rapidez, os paramédicos colocaram o menino em uma maca e o levaram para dentro da ambulância. A família os acompanhou, desesperados e preocupados, enquanto o veículo seguia em alta velocidade para o hospital. De volta ao local do acidente, um dos colegas de Weber assumiu a transmissão ao vivo, informando aos telespectadores sobre o desfecho da situação. "Nós encerramos agora a transmissão ao vivo do caso do repórter que foi cobrir um acidente e encontrou seu próprio filho preso nas ferragens. A família segue para o hospital e nós continuaremos trazendo informações sobre o estado de saúde de Gabriel e dos outros envolvidos no acidente. E fiquem conosco para mais notícias a seguir." A câmera continuava a filmar o acidente. Porém, aquela pobre família indo para o hospital deixava os telespectadores em suspense sobre o destino de Gabriel. O caso teve repercussão nacional e todo o país estava em tensão, acompanhando aquele trágico acidente. No hospital, o jovem passava por cirurgias de emergência, enquanto a tensão e preocupação de Weber e sua família os consumia. Choravam sem parar, consolando-se mutuamente e se abraçando, sentindo a dor da angústia. "Ele vai ficar bem, Ruth. Os médicos estão fazendo o melhor possível." O marido tentava tranquilizar sua esposa. "Eu só quero meu filho de volta, são e salvo, só isso." Soluçava a mulher, abraçando Giovanna, que também chorava. A equipe de reportagem chegou ao hospital algum tempo depois, acompanhando os desdobramentos do caso e atualizando os telespectadores sobre a situação do filho do jornalista e os outros feridos. A imprensa se aglomerava do lado de fora do hospital, esperando notícias e entrevistas. Horas se passaram e a cirurgia continuava. Todos estavam apreensivos e exaustos de tanto chorar, até que finalmente um médico apareceu com novidades. Ele caminhou até a família, com uma expressão séria no rosto. "A cirurgia foi complicada.
As ferragens atingiram algumas áreas importantes, mas, apesar disso, ele fez uma pausa, criando suspense. Seu filho vai ficar bem. Ele não teve órgãos vitais comprometidos e, após um período de fisioterapia, deve se recuperar totalmente. É um verdadeiro milagre. Oh, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado! A notícia foi recebida com alívio e alegria por todos, desde a família de Weber até os médicos e a imprensa que aguardavam ansiosos. O país inteiro, que acompanhava a história ao vivo, vibrou com a notícia de que o rapaz sobreviveria. É um milagre! É um milagre! É um milagre! Gritavam as pessoas em toda parte. A história de Weber e sua família tornou-se um exemplo de resiliência e superação, e era uma fonte de inspiração para muitos que passavam por dificuldades e enfrentavam momentos de desespero. Durante a recuperação do rapaz, a família recebeu inúmeras mensagens de apoio e carinho de pessoas de todo o país, comovidas com a história de superação. E cerca de 7 meses depois, Gabriel já estava recuperado e retomando sua vida normal. O jornalista, por sua vez, teve sua carreira alavancada pelo episódio que demonstrou sua competência como repórter e a dedicação como pai. Ele conseguiu o tão sonhado emprego de âncora em uma das maiores emissoras do país. Todos queriam contratá-lo e sua fama só crescia. Sua carreira continuou a crescer e ele aproveitou sua posição para ser sempre um testemunho de amor e levar esperança a milhões de telespectadores, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar força e superar os desafios. Ela foi sequestrada e acreditava que o pior estava prestes a acontecer. Mas quando um dos bandidos deixou seu celular cair no chão, a jovem fez o impossível e se tornou sua própria heroína. Em uma tarde ensolarada de domingo, Sara, uma garota de 16 anos, recebeu uma mensagem de seu namorado Lucas pedindo para encontrá-lo na floresta, como costumavam fazer. Os dois viviam um romance adolescente cheio de risadas, segredos compartilhados e passeios de mãos dadas. A floresta era o refúgio deles, um lugar especial onde podiam aproveitar momentos juntos, longe dos olhares e preocupações do mundo ao seu redor. O céu estava claro, com apenas algumas nuvens esparsas e uma brisa suave que soprava através das folhas das árvores, criando um ambiente relaxante e convidativo. Sara vestiu sua camiseta preferida, calçou os tênis e saiu de casa animada para encontrar Lucas e desfrutar de mais uma tarde agradável na floresta. Mas ao chegar ao local do encontro, a garota percebeu que o cenário parecia diferente do habitual. Como ele havia mandado uma mensagem mais tarde, o sol já estava se pondo, lançando longas sombras entre as árvores e criando um clima mais sombrio e misterioso. Ela olhou ao redor tentando encontrar o rapaz, mas ele parecia não estar ali. "Lucas, amor, cadê você? Não me assusta, Lucas!" gritou a menina. Intrigada, Sara seguiu pela trilha, chamando por seu namorado, na esperança de encontrá-lo em algum lugar por ali. De repente, ela ouviu o som de galhos quebrando atrás dela. "Ai, finalmente!" Só que quando se virou, 2 homens encapuzados se aproximavam rapidamente. A garota deu um grito de pavor e saiu correndo. Porém, não conseguiu se movimentar nem 2 metros direito e um dos homens a agarrou pelo braço, enquanto o outro colocou um saco preto em sua cabeça. Eles a carregaram até uma van estacionada nas proximidades. A menina tentou gritar, mas um deles tinha colocado um pano em sua boca antes de a encapuzar, abafando seus gritos. Em um piscar de olhos, fecharam a porta do veículo e arrancaram com tudo pela floresta, deixando Sara em completa escuridão, aterrorizada e confusa sobre o que estava acontecendo. Como e por que seu encontro com Lucas havia se transformado em um pesadelo? Acontece que Sara era filha de um casal extremamente influente no ramo de grãos da região. Seu pai, Marcelo, era um empresário renomado que possuía uma grande companhia de exportação e importação de grãos. Ele trabalhava incansavelmente para expandir seus negócios e garantir a qualidade dos produtos que comercializava, o que o tornou uma figura proeminente no setor. Com uma vasta rede de contatos e uma habilidade ímpar para negociações, Marcelo conseguiu construir uma fortuna impressionante
que proporcionava à sua família uma vida luxuosa e confortável. A mãe, Helena, era uma cientista renomada, especializada em biotecnologia e engenharia genética aplicada à agricultura e trabalhava junto ao seu marido. Seu trabalho focava no desenvolvimento de grãos geneticamente modificados, capazes de resistir a pragas, doenças e condições climáticas adversas. Essas inovações revolucionaram a indústria agrícola na região e garantiram um aumento na produtividade e a segurança alimentar. Devido à sua expertise e aos avanços significativos que promoveu em sua área de atuação, Helena também era amplamente respeitada e influente no setor. Sarah sempre viveu sob os holofotes. A família era conhecida em toda a região e isso despertava a inveja e a ambição de muitos. Ela cresceu em meio à segurança e ao conforto que a riqueza e a fama de sua família proporcionavam. Frequentava as melhores escolas, tinha os amigos mais interessantes e participava de eventos sociais exclusivos. Mas apesar de tudo isso, ela era uma jovem humilde, generosa e gentil, que valorizava as coisas simples da vida, como o amor que compartilhava com Lucas, um garoto nada rico que morava perto da floresta. No entanto, a vida da pobre garota mudaria para sempre naquele fatídico dia. Os sequestradores tinham planejado tudo meticulosamente como parte de um esquema maior. Raptar a menina seria a maneira perfeita de conseguir um resgate milionário, ou até mesmo manipular os pais dela para obter vantagens. Os bandidos estudaram a rotina dela e descobriram seu relacionamento com Lucas. Eles sabiam que a floresta era o lugar onde os dois se encontravam e, astutamente, usaram isso como isca para atraí-la para uma armadilha. Os homens a levaram para um esconderijo localizado em um prédio abandonado em uma área industrial mais afastada da cidade. O local era sombrio, com paredes descascadas e janelas quebradas, cobertas por tábuas de madeira para impedir a entrada de luz. O chão de concreto estava sujo e empoeirado, e o ar era pesado e úmido, o que tornava difícil respirar. Assim que chegaram lá, um dos criminosos tirou o pano da cabeça e da boca da moça e a jogou em um canto do cômodo, que parecia ter sido improvisado como um quarto. O colchão velho e rasgado estava no chão, e um balde serviria como banheiro. "Você vai ficar aqui até o seu papai pagar o resgate", disse um dos sequestradores com um sorriso maldoso no rosto. "E é melhor você se comportar, senão as coisas vão ficar feias para você." Sarah, aterrorizada e em choque, mal conseguia se mexer ou falar. A menina, que até então levava uma vida protegida, agora estava nas mãos de homens impiedosos, sem saber o que o futuro reservava para ela. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto os observava saírem do cômodo e trancarem a porta. A filha do milionário se encolheu no canto, abraçando os joelhos e soluçando baixinho. "Oh, meu Deus!" E chorou. Coitada. Na primeira noite em cativeiro, Sarah estava tomada por um misto de medo, choque e confusão. Ela ainda tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Enquanto estava deitada no chão frio e sujo do esconderijo, a jovem se sentiu desamparada e vulnerável. Pensava em sua família e em seu namorado, imaginando o que eles estavam sentindo e se já sabiam do seu desaparecimento. Em meio às lágrimas, ela sussurrava: "Mãe, pai, por favor, me ajudem. Eu quero voltar para casa." A escuridão do prédio abandonado a aterrorizava, ampliando seu medo e ansiedade. Os barulhos estranhos ao redor, como o vento uivante e o ranger das tábuas daquele lugar, a faziam estremecer. A menina tentou se manter aquecida em meio ao frio que invadia o lugar, mas nada adiantava. A noite parecia interminável para ela, que estava assustada demais para dormir. A pobre garota tentava controlar seus pensamentos, buscando conforto nas memórias mais felizes de sua vida. E em sua mente repetia: "Eu preciso ser forte. Eu vou achar uma maneira de sair daqui." No entanto, os dias foram passando e nada de alguém vir buscá-la. O desespero tomou conta do coração da garota, que tinha um medo profundo e uma sensação de impotência avassaladora. Cada minuto naquele esconderijo era aterrorizante e angustiante. Os sequestradores, que atendiam pelos nomes de Raul e André, a vigiavam constantemente, garantindo que ela não tentasse fugir.
Ela sentia muito medo e estava sempre alerta, ouvindo cada palavra e ação dos criminosos. Eles discutiam em voz alta sobre o dinheiro do resgate, como pretendiam gastá-lo e até mesmo planejavam outros sequestros. Embora nunca tenham a machucado diretamente, pois precisavam que ela estivesse intacta para troca, os homens eram cruéis em suas palavras e ações, intimidando a menina e reforçando a sua incapacidade e desespero. A comida que eles forneciam era escassa e de péssima qualidade. A jovem recebia apenas um pão velho e um copo de água pela manhã, e à noite uma refeição improvisada de arroz e feijão frios. Ela estava sempre com fome e se sentia cada vez mais fraca e debilitada. A situação mental dela também estava cada vez mais abalada à medida que os dias passavam no cativeiro. O medo constante, a incerteza sobre o futuro e a brutalidade dos sequestradores estavam afetando profundamente seu emocional. A moça passava por uma montanha-russa de emoções, alternando entre momentos de desolação e lágrimas e breves lampejos de esperança e determinação. Ela se esforçava para se manter forte, lembrando-se de sua família, de seu namorado e de todos os momentos felizes que havia vivido até então. Sarah tentava se concentrar nessas lembranças para encontrar forças e enfrentar sua situação atual. "Eu vou conseguir", pensava. Porém, a crescente tensão e a pressão de estar em constante estado de alerta estavam a desgastando. A garota começou a ter dificuldade para dormir, atormentada por pesadelos e pensamentos sombrios. Durante o dia, se sentia constantemente ansiosa e inquieta, com medo de que a qualquer momento algo terrível pudesse acontecer. Ainda assim, apesar do impacto negativo em seu equilíbrio emocional, ela se esforçava para não perder a esperança. Acreditava fielmente que, se conseguisse manter sua sanidade e coragem, eventualmente encontraria uma maneira de escapar do cativeiro e retornar à vida que ela conhecia e amava. Então, passados 3 dias, naquela noite, após ter observado bastante os sequestradores e procurado por uma oportunidade, Sarah decidiu que era hora de agir. Ela esperou pacientemente até ter certeza de que os dois estavam dormindo profundamente. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ela se levantou silenciosamente e caminhou em direção à porta. A menina hesitou por um momento, pensando em todas as possíveis consequências de sua tentativa de fuga. "Eu preciso ser corajosa", pensou ela, tentando acalmar sua respiração ofegante e controlar seu medo crescente. Com cuidado, ela empurrou a porta do cômodo onde ficava, tentando não fazer barulho. Como não tinha tranca, eles colocavam algumas cadeiras ou mesas na frente para manter fechada. Mas a garota estava sendo muito cuidadosa e conseguiu sair assim que uma frestinha apareceu. Ela se esgueirou pelos corredores escuros do prédio abandonado, sentindo seu coração bater forte em seu peito. A cada passo que dava, a tensão e o suspense aumentavam. A pobrezinha rezava para não ser descoberta pelos sequestradores, sabendo que isso poderia colocar sua vida ainda mais em risco. Mas finalmente chegou a saída. Sarah avistou um pequeno feixe de luz vindo da rua. Ela estava prestes a abrir a porta e correr em direção à liberdade, e sua respiração já estava mais aliviada, até que ouviu a voz de Raul ecoar pelo corredor. "Onde você pensa que vai, garota?" O coração da jovem parou por um instante. Ela se virou lentamente, vendo Raul e André se aproximarem com expressões furiosas. Ela sentiu um frio na espinha e um nó se formar em seu estômago. As palavras ficaram pesadas em sua garganta, incapaz de responder à pergunta do homem. Eu só queria um pouco de ar fresco", gaguejou, tentando disfarçar seu pânico e pensando em uma desculpa plausível. Mas André riu cruelmente e respondeu: "Você acha mesmo que somos idiotas? Tentando fugir, é? Isso vai te custar, garota." Não, eu juro." Ela sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos e seu corpo afundar em desespero. Sabia que sua tentativa de fuga havia falhado e que as consequências poderiam ser terríveis. Só que, mesmo diante do medo e da ameaça, uma fração de coragem invadiu seu ser e a menina decidiu que não se entregaria sem lutar. Então, com um movimento rápido e inesperado, Sarah deu um chute na perna de André, o fazendo cambalear de dor, e o empurrou para cima de Raul. Se aproveitando da distração, a garota correu em direção à porta, e assim que saiu começou a gritar por ajuda. Raul, no entanto, foi mais rápido.
Ele agarrou o braço dela com força e a arrastou de volta ao cativeiro, ignorando os gritos e os soluços da jovem. "Nunca mais tente fazer isso de novo!" Ele gritou com um tom ameaçador. "Se tentar fugir, as coisas ficarão muito piores para você, menina!" De volta ao cativeiro, Sarah se sentia derrotada e com medo. Os sequestradores reforçaram suas amarras e aumentaram a vigilância, tornando qualquer nova tentativa de fuga praticamente impossível. Apesar do fracasso e da ameaça deles, ela agora se recusava a desistir. Sabia que precisava encontrar outra maneira de escapar e retornar à sua família. Era como se toda a coragem existente no mundo se tornasse sua naquele momento. Assim, os dias passavam e ela tentava controlar seu medo e angústia, se concentrando em pequenos detalhes e planejando meticulosamente sua próxima tentativa. A filha do milionário observava atentamente os criminosos, tentando encontrar pontos fracos em suas rotinas e comportamentos que poderiam ser explorados em uma futura fuga. Enquanto isso, os pais de Sarah estavam apavorados, procurando desesperadamente por sua filha desaparecida. A angústia e o desespero eram evidentes em seus rostos e em suas vozes. Os bandidos mandavam constantemente mensagens ameaçadoras, afirmando que acabariam com a vida da menina se o resgate não fosse pago rapidamente. O pai tentava manter a calma diante da situação. Em uma das conversas com eles, o empresário disse: "Eu vou pagar o resgate. Por favor, não machuquem minha filha." No entanto, o que os raptores não sabiam era que ele estava trabalhando em conjunto com a polícia, tentando localizar o cativeiro e resgatar Sarah o mais rápido possível, sem colocar sua vida em risco. Helena estava inconsolável. "Eu não consigo imaginar o que a nossa filha está passando", se lamentou. "Nós precisamos encontrá-la, amor. Eu não suporto mais essa angústia." O homem abraçou sua esposa e respondeu com determinação: "Nós vamos achar nossa menina. A polícia está fazendo o possível para rastrear esses cretinos e descobrir onde é que a nossa Sarah tá. Não vamos descansar até que ela esteja de volta conosco em segurança." Lucas, coitado, também estava sofrendo. Ele não conseguia entender como os bandidos haviam enviado uma mensagem em seu nome, marcando o encontro na floresta. Se sentia extremamente preocupado e impotente diante da situação. Ele passava noites em claro, pensando nela e rezando para que ela fosse encontrada sã e salva. Em uma conversa com os pais da garota, o rapaz desabafou: "Eu sinto muito. Eu não enviei aquela mensagem. Eu não sei como os sequestradores conseguiram fazer isso. Eu só quero ela de volta." Helena abraçou o jovem e respondeu: "Filho, nós sabemos que você não tem culpa de nada. Os verdadeiros responsáveis são aqueles vagabundos. Ela vai voltar para casa." Unidos pelo amor pela moça, eles trabalhavam incansavelmente, alimentando a esperança de que em breve o pesadelo chegaria ao fim e Sarah retornaria para os braços de seus entes queridos. Voltando ao cativeiro, a garota já tinha mais um plano formado. Então, em um momento de distração dos palermas, ela aproveitou a oportunidade e começou a arrancar com toda a força as tábuas de uma janela do cômodo em que estava. Porém, Raul e André perceberam a tempo, por causa do barulho, e correram atrás dela. "Volta aqui, sua vaca!" Ela correu como nunca, tadinha. Dessa vez a menina deu trabalho e tudo parecia que daria certo para ela. Mas então os bandidos a agarraram, a derrubando no chão. "Peguei, sua piranha!" Um segurou suas pernas e o outro seus braços. Sarah esperneava e gritava, mas não conseguia se soltar. "Não! Me soltem! A menina se remexia toda e gritava apavorada. Eles a arrastaram à força para dentro do cativeiro e a jogaram no chão. "Sua cretina! Da próxima vez você vai perder a perna!" "Você nunca mais vai sair daqui, sua pirralha ingrata!" Gritaram enquanto bateram a porta da sala com força. A garota, chorando e com o coração acelerado, olhava para todos os cantos, vendo se tinha alguma forma de escapar. Mas o que ela não havia percebido ainda era que, enquanto eles lutavam para levá-la de volta ao esconderijo, um dos homens deixou seu celular cair no chão daquela sala sem perceber. Foi aí que ela viu e rapidamente o pegou, o olhando aliviada entre lágrimas e soluços. Algum tempo depois, André percebeu que estava sem o celular e voltou para procurá-lo. Ele vasculhou o ambiente enquanto Sarah, apavorada, tentava controlar a respiração e o medo de ser descoberta.
Onde diabos está o meu celular? Resmungou. Não está com você, está? Ele decidiu revistar a menina, procurando o aparelho em suas roupas e bolsos. Entretanto, ela o havia escondido dentro de sua meia e do tênis, e por isso o bandido não o achou. Se eu descobrir que você pegou o meu celular, sua vadia, aqui vai virar um inferno, ameaçou André irritado antes de sair de lá. A moça, tremendo, respirou tranquila por ter conseguido esconder o aparelho. Finalmente ela tinha uma chance de pedir ajuda e, quem sabe, escapar daquele pesadelo. Só precisava encontrar sinal, mas o prédio abandonado parecia estar localizado em uma área afastada da cidade, e a cobertura de rede móvel era praticamente inexistente. A pobrezinha passou horas tentando encontrar uma conexão, frustrada e cada vez mais desesperada. Sempre que os criminosos entravam no cativeiro para dar comida a ela, a garota escondia o celular dentro do tênis e tremia de medo. André estava cada vez mais impaciente e irritado. Ele revirou o lugar, procurando em cada canto, até que o parceiro o repreendeu. Você deve ter perdido o celular na floresta, seu idiota. Vamos parar com essa procura insana e focar no resgate. Era tudo o que a menina precisava, que eles não o procurassem mais. Porém, a bateria do aparelho estava se esgotando e Sarah começou a perder as esperanças de conseguir pedir ajuda. Vai lá, vai! A pobrezinha se sentia mais solitária e desamparada do que nunca. Anda, só uma barrinha, vai! E percebia que talvez nunca mais visse sua família e seu namorado Lucas. Entretanto, algo incrível e totalmente inesperado aconteceu. Contra todas as probabilidades, Sarah encontrou uma conexão fraca de Wi-Fi que vinha de um mercadinho próximo ao local onde estava presa. Devia ser um mercado, já que o nome da rede era Mercadinho San Michel. Ela não podia acreditar na sorte que estava tendo, pois a rede era aberta. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, a menina se conectou e sussurrou para si mesma. Eu preciso fazer isso rápido antes que eles voltem. Ela estava animada e, enquanto a conexão ainda funcionava, a jovem baixou um aplicativo de chamadas. Com as mãos trêmulas, discou o número da polícia e esperou ansiosamente que alguém atendesse. No momento em que um policial atendeu, Sarah sussurrou apressadamente. Por favor, me ajude. Meu nome é Sarah e eu fui sequestrada. Estou em um cativeiro perto de um mercadinho. Estou usando o Wi-Fi deles. Por favor, venham rápido. O agente respondeu calmamente, tentando tranquilizar a menina. Estamos rastreando sua localização agora, Sarah. Mantenha-se na linha. Vamos te encontrar. Mas no momento em que o policial disse isso, a bateria do celular morreu. Não! Não! Ela ficou apavorada e em dúvida se a localização tinha sido enviada ou não. Só que agora o jeito era esperar em silêncio, rezando para que a polícia conseguisse encontrá-la a tempo. As horas se passaram e a menina estava para explodir de ansiedade. Uma chance daquelas não iria acontecer novamente e ela sabia disso. Suas mãos suavam de apreensão e ela andava de um lado para o outro, quando de repente o barulho estrondoso de sirenes cercando o prédio e de passos apressados que invadiam o esconderijo se formou. Ao ouvir as vozes do lado de fora, a garota apenas gritou: Aqui! Por favor! Estou aqui! A equipe de resgate entrou no cativeiro, derrubando a porta e surpreendendo os criminosos. Eles até tentaram resistir, mas foram rapidamente dominados e presos em flagrante. A polícia encontrou Sarah naquele cômodo escuro, ainda apavorada e chorando desesperadamente, mas de alívio. Um policial se aproximou dela e disse suavemente: Você está segura agora, Sarah? Nós viemos te buscar. Que palavras mais doces aquelas. A garota finalmente foi levada de volta para os braços de sua família e de seu namorado. Eles se abraçaram emocionados e choraram juntos. A vida daquela menina nunca mais seria a mesma. Mas de uma coisa ela sabia: jamais desistiria de lutar, independente do que a vida lhe reservasse. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo aqui na sua tela também vai te surpreender. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo e até o próximo vídeo!